pequena parte, vereador Libardi, por favor. De imediato. Vereador Libardi, eu só queria reafirmar um comentário que eu fiz anteriormente, que eu acho muito ruim qualquer tipo de xingamento, sinceramente. Particularmente, acho que a gente precisa repensar a forma como a gente tem as relações, como a gente faz política na nossa sociedade. Mas eu queria chamar a atenção para os colegas observarem o caráter, o tipo de xingamento. Porque o vereador Ramon trouxe aqui semana passada, e acredito que devem ter vários tipos, não digo que o senhor não foi atacado dessa forma, mas quando atacam a nossa honra, a nossa pessoa, as nossas características, a nossa saúde, é outra coisa. E, geralmente, quando a gente está falando das mulheres, a gente tem ataques. Ontem mesmo, a minha equipe me mandou prints Permite uma parte, vereador de Cláudio, comentários por do favor. YouTube. 30 segundos. 30 segundos. Me mandou print dos comentários do YouTube aqui da sessão da casa, onde estavam se referindo a vereadoras de forma pejorativa. Isso é extremamente lamentável. E as pessoas se sentem autorizadas a fazer isso, então nós precisamos combater isso, não relativizar. Eu sou contra todo tipo de xingamento, vereador Libardi, jamais vou compactuar com isso. Obrigada pela parte. Eu agradeço a gentileza da senhora. Vereador Ramon, 30 segundos. 30 segundos. Muito obrigado, vereador. O senhor é um democrata. Vereadora Andressa, eu não quis falar, mas eu vou falar para todos vocês. Eu estou processando um cidadão que ele disse exatamente o seguinte, abre aspas, eu vou estuprar a sua mãe em praça pública e eu vou te arrebentar no meio. Ele falou exatamente assim. Então, para vocês verem o nível de comentários, isso eu digo, não ao extremismo. Muito obrigado. Nada, obrigado, vereador Capitão Ramon. Eu queria me solidarizar com a vereadora Estela. Eu acho que isso aqui não é direita e esquerda. A posição mais parecida comigo aqui é da vereadora Marisol Santos, a questão das redes sociais. Mais parecida mesmo. Acho que o que acontece com a vereadora Estela é inadmissível, porque é o que acontece com uma parcela da sociedade. E também acho que as pessoas têm que ter um pouco de limite nos comentários e responder civilmente por isso e criminalmente por isso. Eu, esse final de semana, processei 7 domingo, porque a questão é a seguinte, eu, vereador Lucas, fui candidato a vereador, como bem tratou o capitão Ramon. A minha mãe não foi. Eu fui candidato. Ninguém tem nada a ver com a minha escolha de ser candidato. E eu estou cansado da minha família não poder usar rede social, porque tem alguns idiotas que insistem em me xingar. E eu trato do jeito que eu quero tratar. Ninguém vai falar como eu devo tratar do meu mandato. Vereador Lucas, se eu quiser processar todas as pessoas, eu processo. O juiz que fale se eu tenho direito ou não. Essa semana eu estava conversando, quando cheguei aqui com o Rodrigo, acabei de penhorar uma phaser de um cara que falou que eu tinha roubado. A única coisa que eu tirei de alguém até hoje na minha vida foi uma moto dele, porque ele falou que eu tinha roubado. Então é assim que vai tratar. Eu trato assim. Cada um trata como quer e ninguém vai falar como eu tenho que tratar. Presidente, o Brasil sofreu duros golpes no período em que Sérgio Fernando Moro, um juiz ladrão, se encontrava na presidência da Vara Federal em Curitiba. E o Sérgio Moro ganhou de prêmio ser ministro da Justiça de um outro que eu considero um déspota da República. E, posteriormente a isso, o Paraná lhe deu o direito de estar no Senado da República. Sabe para quê? Para fazer uma emenda, vereador Santo Fantinel, a PEC da blindagem para tentar salvá-la, vereadora Marisol. Posteriormente, a PEC da blindagem, que nós tanto debatemos aqui ontem, agora tem a PEC da blindagem, ou PEC da bandidagem light, que é a proposta do Sérgio Moro. É inadmissível, presidente, que alguém que atentou à indústria nacional, que acabou com o modelo de pujança e desenvolvimento que nós tínhamos de exportação de engenharia, vereadora Andressa, que acabou com a zona sul desse estado, em especial com o Rio Grande, que tantos empregos gerava, que acabou com a tecnologia de Alcântara, que acabou com os investimentos em pesquisa no Maranhão, simplesmente para criar o maior fundo do Ministério Público Federal já visto, que era utilizado para fazer curso em Cancún. Nunca fazia um curso em Curumim, vereador Edson da Rosa. O curso é sempre em Cancún, o curso é no Panamá, o curso é em Miami. Em Curumim ninguém quer fazer curso. É impressionante que os fundos do Ministério Público são utilizados sempre para fins de passagem de R$30 mil. Presidente, eu converso aqui sobre as minhas posições quanto ao Ministério Público Federal, a Magistratura Federal, os supersalários. Converso sobre tudo isso, em todas as oportunidades que tenho. E converso, e não vou citar o nome de vereadores, sobre o que acontece no Tribunal de Contas também. Nós temos que começar a conversar. Porque se tem alguém que sai de lombo liso em tudo isso, é o legislativo desse município, que cumpre integralmente
as disposições legais, que é austero, que não gasta o que tem na sua previsão constitucional, muitas vezes porque nem consegue, vereadora Marisol. E daí quem tem que ficar ouvindo bobagem somos todos nós. Então, ou um pouquinho de defesa e amor próprio, um pouquinho de corporativismo, porque todo mundo aqui trabalha, não tem nenhum ladrão entre nós aqui, senão nós todos aqui denunciaríamos, ou nós estamos fadados a uma nova criminalização, uma nova cruzada em face dos mandatos de todos nós. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio. Encerrado o pequeno expediente.